graça e a paz do nosso Jesus Cristo seja com a amada Igreja Batista de Jerusalém. Nós estamos dando início a mais uma escola bíblica dominical. Não perca, meu irmão amado, a oportunidade de estudar a Bíblia, examinar a palavra de Deus. Muito importante para o seu crescimento espiritual. Irmãos, o tema de hoje é um tema que é muito comum no Novo Testamento, mas ele também é um tema que ele é também sinalizado no Antigo Testamento. O nosso tema da reflexão de hoje, da nossa EBD de hoje, é o Reino de Deus. Irmãos, o que nós veremos na aula de hoje? Hoje nós meditaremos sobre o Reino de Deus, tendo como textos de referência os livros de Mateus, Marcos e Lucas, que são chamados de evangelhos sinóticos. São evangelhos que têm no seu texto as semelhanças, diferente do texto de João, né? Mas nós veremos isso de forma um pouco mais detida, né? Mais detalhada. Vamos trabalhar nesta manhã de hoje sobre a mensagem central de Jesus Cristo no seu ministério terreno, que é o Reino de Deus. Então, Jesus Cristo, quando ele começa o seu ministério, ele começa a pregar sobre o Reino de Deus. Ele começa a dizer, é chegado, né, o Reino de Deus, ou o Reino de Deus está próximo. Também nós vamos ver, né, falar um pouquinho sobre os evangelhos sinóticos. Também vamos trabalhar um pouco sobre o que consiste, né, o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Vamos também trabalhar sobre entender como foi que Jesus falou sobre o reino de Deus. E por último, nós também meditaremos sobre as responsabilidades do cidadão do reino de Deus. Nas próximas EBDs, né, nós também estaremos dando prosseguimento a esse estudo, trabalhando principalmente, né, as parábolas de Jesus e alguns ensinamentos, como, por exemplo, o Sermão da Montanha, riquíssimo, né, em muito conteúdo ali que Jesus deixou para a nossa vida espiritual, né, o nosso viver com Cristo, né, na sua prática. Bem, meus irmãos, nós também falaremos sobre a obra salvífica de Jesus Cristo e, né, a segunda vinda de Jesus, né? Bem, nós não podemos deixar de mencionar que esses três evangelhos, principalmente o evangelho de Mateus e o evangelho de Lucas, né, ele inicia a sua narrativa trazendo principalmente, né, o nascimento de Jesus. Nós estamos num período que nossa sociedade, né, chama de período natalino, mas nós cristãos, que somos muito bem orientados, né, pelos nossos pastores, nossa igreja, né, tem bastante conteúdo, né? Nós fomos muito bem orientados pelo nosso pastor Carlos, e hoje nós temos a compreensão bíblica de que o verdadeiro nascimento, né, é aquele novo nascimento. Então, Jesus precisa nascer em mim, Jesus precisa nascer em você, né? Você já aceitou a Cristo como seu Senhor e Salvador? Ele já nasceu em mim, né? E a cada dia Ele nos dá a oportunidade para que nós vivamos em novidade de vida. Isso é muito importante, né, quando nós compreendemos esta palavra. Mas é interessante que o livro de Mateus, ele, logo no capítulo 1, ele traz Jesus como o rei, aquele da descendência de Davi. Os irmãos podem ver em Mateus 1, versículo 17, que ele traz Jesus como da linhagem de Davi. Então ele apresenta Jesus como um rei. Bem, nós passando os
capítulos, né, os iniciais de Mateus, nós vemos que, né, sobre o nascimento de Jesus, a pregação de João Batista como precursor de Jesus, né, o batismo de Jesus, a tentação de Jesus, e ali ele começa o seu ministério. E em Mateus 4,17, nós lemos assim, que é o nosso texto base, né, para o nosso estudo de hoje. Irmãos, não perca a oportunidade de estudar a Bíblia, não perca a oportunidade de aprender mais da Bíblia, participando da nossa EBD, né, Escola Bíblica Dominical. Em Mateus 4,17 diz: Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Em Marcos 1,15, que é um evangelho semelhante, diz o seguinte: E dizendo: O tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E Lucas 4,43 diz: Ele, porém, lhes disse: Também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado. Irmãos, nos 3 textos que nós lemos, em Mateus, em Marcos e em Lucas, Jesus está ali iniciando o seu ministério, começando a pregar sobre o reino de Deus, dizendo que o reino de Deus é chegado, o reino de Deus está próximo, e ele dá uma ordem: arrependei-vos e crede no evangelho. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é necessário que eu anuncie a outra cidade do evangelho, porque para isso fui enviado. Então Jesus, ele começa a iniciar o seu ministério pregando, né, sobre o propósito da sua vinda aqui na terra. Mas, né, nós falamos sobre os 3 evangélicos, Mateus, Marcos e Lucas, e nós chamamos de evangelhos sinóticos. O que é isto, a palavra sinótico? A palavra sinótico, ela vem do grego chamado sinopsis, que significa ver em conjunto. Nós percebemos que os três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles se assemelham nas suas narrativas. Apenas o texto de Mateus não traz o nascimento de Jesus, mas ele começa frisando a mensagem central de Jesus, né? É chegado o reino de Deus, arrependei-vos e crede no evangelho. Bem, os evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são sinóticos porque eles apresentam semelhança na sequência, né, geográfica do ministério de Jesus. Nós percebemos nos 3 textos aqui que é uma sequência. Jesus começa, né, no seu ministério na Galileia, depois se retira para o norte, tem o seu ministério na Judéia, Pérea, e depois finaliza o seu ministério na cidade de Jerusalém. Outra semelhança também nos três evangelhos é o seu conteúdo, né? Os 3 evangelhos eles narram os mesmos acontecimentos, em suma, concentra-se nas curas e ensinos de Jesus, né? Através das parábolas de Jesus, que é uma forma de Jesus ensinar, né? Também, esses 3 evangelhos, nós podemos perceber que eles se diferenciam um pouco do Evangelho de João. O Evangelho de João se concentra em 7 momentos importantes, nós chamamos de 7 sinais ali do Evangelho de João. Mas o Evangelho de João não apresenta os mesmos acontecimentos que são apresentados aqui nos 3 evangelhos. Então, irmãos, vamos estar focando, né, o nosso estudo sobre o reino de Deus nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Antes de falar sobre o reino de Deus, né, a sua definição, vamos para o texto de Daniel, né? O texto de Daniel 2, nós podemos perceber aqui o texto, nós não vamos ler, né? Fica a oportunidade para o irmão estudar. O Daniel interpreta o sonho de Nabucodonosor. Nabucodonosor tem um sonho, né, de uma estátua, e ali Daniel vai interpretar, até falando sobre os reinos que viriam, até chegar um rei. No versículo
45, diz o seguinte, versículo 44. Mas, nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino, que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho, fiel a sua interpretação. Então, Daniel está, né, anunciando ali que viria um reino em que não terá fim, ele subsistirá para sempre. Não somente Daniel, né, profetizou sobre Jesus Cristo, mas outros profetas também, como o próprio Isaías, né? Nós sabemos, né, que, principalmente aquele texto ali de Isaías 53, né, que ele trata sobre a obra salvífica de Jesus, o seu martírio. Então, irmãos, retornamos aqui. O que consiste o reino de Deus? Hoje nós vamos apenas dar uma pincelada, né, referente ao reino de Deus. Vamos tomar como base o que diz a Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira, né, como base do nosso estudo. O que consiste o reino de Deus? O reino de Deus é o domínio soberano e universal de Deus e é eterno. Irmãos, se há um reino, há um rei. Se há um rei, há os súditos. Se há um reino, há um rei, há domínio, né? Nós podemos entender, né, que o reino, ele consiste no domínio sobre determinado povo. Então, nós podemos entender aqui, podemos ver no 1 Daniel, nós já lemos, no capítulo 2, 37, Isaías 9 também. Vamos lá para Isaías 9, 6 e 7. Isaías 9. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo. A outra palavra, olha o que significa reino, governo, né? Que é semelhante a reino. O governo está sobre os seus ombros. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Né? O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E sobre os seus ombros há um governo. Então, Jesus, ao anunciar o seu reino, ele está dizendo que há um governo e há um governador, há um rei, que é o próprio Jesus Cristo. Ele é o nosso rei, ele é o rei. É também um domínio, né? Nós já falamos sobre essa palavra domínio. Domínio de Deus no coração dos homens, que voluntariamente a ele se submetem pela fé, aceitando como Senhor e Rei. Ele, Jesus Cristo, né, não é apenas o nosso Salvador, mas ele é o nosso Salvador e Senhor. Então, quando nós nos submetemos ao domínio deste Rei, né, ele não é apenas nosso Salvador, mas ele é também o nosso Senhor e Rei. Nós estamos sob o domínio dele. É assim o reino invisível nos corações regenerados, que opera no mundo e se manifesta pelo testemunho dos seus súditos. Vamos para agora Mateus 4,17. Já lemos, né, o texto de Mateus 4,17, mas vamos frisar novamente. Daí por diante, então, iniciando o ministério de Jesus, passou a Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, para que nós venhamos, né, a desfrutar desse reino, é importante que nós nos arrependamos dos nossos pecados. É o passo que temos que dar, é o momento em que nós nos colocamos diante de Deus dizendo: Senhor, eu agora não
quero dominar, né? Sobre mim mesmo, mas eu quero que o Senhor domine no meu coração, domine sobre a minha mente, domine sobre os meus passos, né? O Senhor agora é o meu guia. Então, Lucas 17, 20, nós podemos também compreender esse domínio, né? Então, o reino é o reino que vem dominar os nossos corações. O texto de Lucas 17, 20 diz: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Né? Ou seja, o reino de Deus, ele está, né, em nossos corações. É por isso que nós somos o templo do Espírito Santo, Deus habita em nossos corações. A consumação do reino ocorrerá com a volta de Jesus Cristo, em data que só Deus conhece, quando o mal será completamente vencido e surgirão o novo céu e a nova terra para a eterna habitação dos remidos de Deus. Então, em Mateus 25, Mateus 25, 31, diz o seguinte: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Então, o reino de Deus, né, é o reino que virá, né, ele se consumirá com a volta de Cristo. Então, essas três premissas nós aprendemos aqui na declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Como Jesus falou sobre o reino de Deus? Se nós lermos o texto de Mateus, Marcos e Lucas, nós vemos que ele expôs, né, a lei e os profetas. Nós podemos perceber aqui, irmãos, no capítulo 5 de Mateus 5, né, as bem-aventuranças, o Sermão do Monte. Capítulo 6, Jesus fala da prática da justiça, como se deve orar, a oração dominical, como jejuar, tesouro no céu, ansiosa solicitude pela vida, né? Capítulo 7. Então, Jesus, ele expôs a lei, ele falou sobre a lei, sobre os profetas, ele pregou, né, sobre o reino de Deus, aquele público, né, daquela época em parábolas, né, e nós vamos aqui, mas em outras evidências, estudar algumas parábolas. Ele falou também pregou através de metáforas, né, fazendo comparações. Ele também fez algumas afirmações e exortações. Né? Nós podemos muito bem ver aqui algumas exortações que Jesus fez, né, durante todo o seu ministério. E quais as responsabilidades do cidadão do reino de Deus? Nós, né, somos agora cidadãos do reino de Deus. Como cidadãos do reino de Deus, nós temos algumas responsabilidades. Eu quero colocar aqui, vamos aqui meditar em 3 responsabilidades: para com Deus, para comigo mesmo e para com o meu próximo. Exemplo, né? Quando nós lemos aqui os textos dos evangelhos sinóticos, algumas responsabilidades que Jesus, ao pregar, ele expôs. Responsabilidade com Deus. Jesus nos ensinou a orar. Jesus nos ensinou a jejuar. Jesus nos ensinou a que devemos buscar primeiro o reino de Deus. E Mateus 6,33 diz o seguinte: Mateus 6,33: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, primeiro lugar, Deus. Então temos que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas, irmãos, Deus supre as nossas necessidades. Outra responsabilidade, quando nós lemos os textos dos evangelhos sinóticos sobre o reino de Deus, com relação, né, a mim mesmo. Jesus diz:
não vos inquieteis, né? É, Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas tens bom ânimo. Ou seja, ele está preocupado, né? Jesus está preocupado com o nosso bem-estar, né? Físico e espiritual. Quantas vezes nós guardamos mágoas, rancores, né? E isso traz para nós um mal assim que afeta até a nossa saúde, né, física, né, quanto mais espiritual. Jesus disse também: não acumuleis tesouros no céu, né? Ou seja, há uma responsabilidade conosco, né, comigo mesmo, e uma responsabilidade também, irmãos, com o próximo. Jesus diz: um novo mandamento vos dou, um novo mandamento vos dou, né? Ouviu o que foi dito pelos profetas, né? Mas um novo mandamento vos dou: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, amar o próximo como a mim mesmo. Algumas observações práticas que nós podemos verificar. É importante nós vivermos o reino de Deus, né? Tendo a perspectiva de que viver o reino de Deus é quebrar paradigmas do mundo moderno, é adotar o modelo de Cristo. Qual o modelo de vida cristã? Qual o modelo de nós exercermos a mordomia? É o modelo que Cristo apresentou nos evangelhos. Então, o meu modelo, o modelo do cristão, é o modelo de Cristo. É o modelo que Cristo apresentou. E uma outra observação prática, importante, é viver o reino de Deus, é ter como parâmetro a vida de Jesus. Irmãos, é importante que nós leiamos a Bíblia, estudemos a Bíblia e preguemos a palavra de Deus na perspectiva de Jesus. É por isso que nós dizemos que a mensagem do Evangelho é uma mensagem cristocêntrica. A nossa leitura e o nosso entendimento acerca da palavra de Deus, ela tem que focar Jesus, o nosso parâmetro é Jesus. E nada melhor, irmãos, do que nós nos debruçarmos sobre o texto de Mateus, Marcos e Lucas, e nós vamos posteriormente trazer aqui alguns textos específicos para nós estudarmos, mas é importante que nós, ao lermos esses textos, nós tenhamos a perspectiva de Jesus, ou seja, ter Jesus como nosso parâmetro, a vida de Jesus como nosso parâmetro. Bem, e assim, irmão, nós iremos, né, estamos concluindo aqui a nossa EBD. E sejamos encorajados a cumprir a ordem de Jesus. Nós vamos retornar para o texto de Mateus, né? Quando Jesus ali se apresenta e ao traçar sobre as coisas do reino de Deus, ele começa ali em Mateus 5, dizendo assim: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Irmãos, sejamos encorajados a cumprir a ordem de Jesus. Jesus diz aqui no Sermão da Montanha, né, as bem-aventuranças, aspectos, né, virtudes que nós como cristãos devemos ter. E se nós conseguirmos, né, trabalhar essas virtudes, nós seremos o que, irmãos? Bem-aventurados, felizes. O texto de Mateus 5,12 vai concluir assim: regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Irmãos, sejamos encorajados
a cumprir a ordem de Jesus. Um grande abraço a todos, Deus abençoe os irmãos em Jesus Cristo.